Meus queridos, é claro que o clima já está natalino, mas eu preciso falar hoje não de Natal. Nós vamos ter outros dias ainda para falar de Natal, mas eu quero falar da Bíblia Sagrada. Segundo domingo de dezembro, no mundo cristão, se comemora o Dia da Bíblia. Aleluia. No Brasil, é uma lei federal. Antes comemorava-se numa outra data, mas desde 2001, uma lei federal, sancionada pelo presidente na época, Fernando Henrique, que a igreja já comemorava segundo domingo de dezembro. Então ele reconheceu isso e também decretou uma lei federal, segundo domingo de dezembro, Dia da Bíblia. A Igreja Católica comemora em setembro, mas todo mundo evangélico, protestante também, comemora segundo domingo de dezembro. Então hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia. Essa data, em muitas das nossas congregações, foi comemorado com leitura da Bíblia. Alguns fizeram a Bíblia toda, outros só o Novo Testamento, e alguns setores e muitas cidades comemoraram o Dia da Bíblia, fazendo carreatas, fazendo diversos tipos de manifestação, comemorando esse dia. Meus queridos, nós não poderíamos ficar sem falar sobre o grande presente que a humanidade recebeu. Claro que foi Jesus, e Jesus é o Verbo de Deus, a palavra, e Cristo é a manifestação do amor de Deus, e a Bíblia Sagrada também é a manifestação que Deus não deixou a humanidade sem um norte, sem uma direção. Ele deixou a Bíblia, e a Bíblia Sagrada é como que a mão de Deus socorrendo a humanidade perdida. Abra sua Bíblia na carta que Pedro escreveu, na sua segunda carta, capítulo 1, 19 e o 21 diz assim. Lá no final da Bíblia, tem 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. A Bíblia Sagrada, sem dúvida, é a tua mão socorrendo a humanidade perdida. E nós só temos gratidão por ter um norte, por termos uma direção, por termos realmente um mapa que é a Bíblia Sagrada, dando a direção, que é o verdadeiro GPS, para que ninguém se perca, mas que possamos realmente saber o caminho para o céu. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Como eu disse, é uma lei federal, sancionada pelo presidente na época, Fernando Henrique, em dezembro de 2001, que as igrejas já comemoravam há muitos anos antes, sempre segundo domingo de dezembro. E, sem dúvida, nós não poderíamos deixar também de agradecer, de falar alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, quando Pedro escreve estas palavras que nós lemos, ele nos lembra que a Bíblia é como uma candeia ou lamparina que brilha nos lugares tenebrosos da vida. O mundo sem a palavra de Deus, querida igreja, é um lugar de densas trevas. Por isso, nós comemoramos o Dia da Bíblia com muito prazer, com muita alegria, porque nós vivemos num mundo
de escuridão moral, de escuridão espiritual, de escuridão até emocional, enfim, em todas as áreas nós vemos escuridão, mas a Bíblia Sagrada, como essa lamparina, como essa candeia, poderá trazer luz, claridade por esse mundo em constante confusão. Nós, infelizmente, vivemos assim, num mundo confuso, de pessoas sorrindo por fora, mas sangrando por dentro, quebradas por dentro, pessoas cansadas e não conseguem descansar, pessoas vazias de alma, têm acesso a tudo praticamente, mas são vazias por dentro, pessoas que caminham sem saber o que é gratidão, sem demonstrar gratidão, caminhando sem rumo, sem sentido, sem alvo, sem uma direção, pessoas desnorteadas, pessoas aflitas, depressivas, e muitos achando que a solução é tirar a vida. Infelizmente, quase toda semana, vemos notícia, escutamos notícias, que alguém tirou a sua vida. É um mundo que está entulhado de gente caminhando sem alegria, sem prazer e sem força para crer que Deus é a solução, que Deus está com sua mão estendida através deste livro, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, é o norte, é a direção que dá para toda a humanidade. E Deus está com as suas mãos estendidas exatamente através da sua palavra, para não deixar a humanidade sucumbir-se neste mundo que parece que caminha sem um norte. A verdade única e sobre todas as coisas é que Deus, o nosso Deus, não nos deixou sem uma direção, sem luz, não nos deixou, Ele não nos abandonou às sombras, Ele estendeu a sua mão, e a mão de Deus estendida ao homem tem nome: Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro morto, não é uma teoria, não é uma filosofia, livro de filósofo de filosofia. Ela é a mão de Deus estendida para resgatar a humanidade perdida. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é Deus falando comigo, é Deus falando com você, é Deus querendo abençoar a tua casa, o teu lar, é Deus dando uma direção para todas as pessoas desse mundo. O ser humano necessita, sem dúvida, de auxílio da mão de Deus, e a Bíblia Sagrada é essa mão de Deus segurando o homem. Se alguém está se afogando e outro lhe estende a mão, essa pessoa se apega, se agarra desesperadamente. Assim é a Bíblia, é a mão de Deus estendida para socorrer a humanidade, para dar um norte à humanidade, é um mapa para não deixar as pessoas perdidas neste mundo tão ingrato que vivemos. Sem Deus, sem a Bíblia, o mundo está se afogando. Imagine alguém se afogando, as águas batendo já no seu rosto, as águas, quem sabe, já lhe consumindo, as forças somem, o medo e o pavor domina e a tragédia se torna algo inevitável. Se alguém está se afogando e vê uma mão estendida, uma corda, alguma coisa, ele se agarra com todas as forças, porque quem se afoga não quer muitas explicações, ele quer um resgate, alguma coisa que ele possa se apoiar, segurar. Porém, eu quero dizer que Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele estende a mão, estende a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que representa vida, esperança, socorro, direção. Sim, a Bíblia Sagrada é a salvação para a humanidade. A palavra de Deus, a Bíblia, é a mão de Deus estendida para que você, para que todos nós não venhamos nos afogar nesse mundo cheio de relativismo, desesperado, de narrativas enganosas, de pessoas sem Deus, sem moral, sem escrúpulos, enfim, de pessoas cheias de mentira, que vivem
num mundo cheio de medo, de culpas, de pecado, enfim, é um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, mas a Bíblia Sagrada aponta a solução, aponta o caminho. A Bíblia é a mão de Deus estendida para nos tirar do caos, da escuridão, da morte espiritual. O mundo em que vivemos até pode roubar a paz, mas nós vivemos do mundo que tem a Bíblia Sagrada, pelo menos aqui no Brasil, à disposição de todos, e aqui está o mapa para todas as pessoas. Nós vivemos num mundo que a tecnologia avança, mas a angústia parece que aumenta, informações crescem, mas a sabedoria parece que diminui. Pessoas que até têm tudo, mas se sentem cada vez mais vazias e cheias de ansiedade, de aflição. A humanidade precisa de confiança, de otimismo, de força, de amor, e tudo isso só vai encontrar na Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus. Aqui você tem informações para toda a sua vida, porque o mundo moderno adoece, ele adoece a alma do mundo, da população está adoecida. Vivemos nesse mundo perturbado. As notícias que nós ouvimos todo dia parece que nos assustam. A violência em muitos países, e até como no Brasil, parece que vai crescendo. A desgraça parece que vai dominando a população, os países. As ações maléficas perturbam, e a fé de muito vai se esvaindo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Infelizmente, a vida às vezes parece um mar revolto, e nós estamos nesse mar revolto, mas nós temos uma mão que nos segura, a palavra de Deus. Deus não nos deixou entregue sem um norte, sem uma direção, sem um socorro. Provavelmente todos nós, em alguns momentos, já sentimos que estamos quase que perdendo a força, que a dor parecia fundo demais, que a ansiedade era grande, que a solidão parece que estava pesando sobre nós. Enquanto estamos assim, o que mais desejamos, sem dúvida, é que alguém venha nos socorrer. E eu quero dizer que a todo momento, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar socorro, vai encontrar paz, vai encontrar norte, vai encontrar bálsamo à tua vida, lendo a Bíblia Sagrada. E no texto lido de Pedro, ele está explicando que Deus estendeu a sua mão através da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, a Bíblia é Deus falando, a Bíblia é Deus guiando, a Bíblia é Deus dando norte, a Bíblia é Deus tocando em nossas vidas. A Bíblia é a candeia que ilumina o lugar mais escuro, ela é a lâmpada que clareia o caminho, ela é a mão estendida que nos puxa para fora da escuridão, pois a Bíblia ilumina toda a jornada e nos dá a visão certa da vida, o caminho que nós devemos seguir. O ser humano muitas vezes vê apenas a superfície por fora, Deus vê o profundo. Pela Bíblia, Ele nos dá a visão espiritual, nos dá direção, Ele segura e também a nossa mão e nos protege, para que nós possamos ter força para enfrentar todas as dificuldades da vida. Então a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, é o manual de Deus para a humanidade, é o manual de Deus para mim e para você. Deus nos fala pela sua palavra. Deus não está em silêncio. Ele nos deixou a Bíblia Sagrada para que nós possamos ter direção. A Bíblia é a sua voz escrita. Quando você lê, Deus fala com você. Quando você medita, Deus ministra o teu coração. Quando você obedece, Deus está agindo na tua vida. A Bíblia é um livro divinamente inspirado. A Bíblia Sagrada, é um livro de sabedoria.
inspirado por Deus através de cerca mais ou menos de 40 escritores, mas todos eles foram movidos pelo Espírito Santo. Os escritores foram todos diferentes, mas em todo momento, num período de mais ou menos 1.600 anos, desde o início até o fim da Escritura, irmãos, é Deus falando através dos escritores, sem contradição, sem um contradizer o outro, porque na coordenação da Escritura Sagrada estava o querido Espírito Santo, coordenando todas as palavras que foram registradas nesse livro sagrado. Os escritores, como eu disse, todos diferentes, mas a mensagem desse livro é uma só. A mensagem deste livro é o propósito de Deus salvar a humanidade. Mas a mensagem, essa mensagem única que você vai encontrar nesse livro, desde que o homem pecou, Deus já foi atrás do homem, dando a salvação para o homem. E nós vemos que todo o propósito da Bíblia Sagrada é a salvação da humanidade perdida. Então a Bíblia Sagrada é um manual sempre atual. A Bíblia fala ontem, a Bíblia fala hoje, a Bíblia continuará falando amanhã. Ela não envelhece, ela não perde o valor, ela acompanha a história humana e responde a todas as crises que há no coração da humanidade. A Bíblia revela o início, a Bíblia revela o meio, a Bíblia revela o fim de todas as coisas. Somente a Bíblia nos mostra como o homem surgiu, o destino do homem, o final da história da humanidade e o futuro glorioso daqueles que obedecem à palavra de Deus. Aleluia. Infelizmente, vivemos num mundo em que milhões não sabem o que significa a Bíblia Sagrada. Além de tudo isso, tem muitos países que ter uma página da Bíblia Sagrada, isso é decretação de morte à pessoa. Em muitos lugares ainda não sabe o que é a Bíblia Sagrada, o que está nesse livro santo. A Bíblia Sagrada significa uma coleção de livros, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Todos esses livros têm uma única grande mensagem, apontam para Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. A Bíblia conta o passado, ela orienta o presente e revela o futuro da humanidade. Ela vai revelando, vai mostrando que a humanidade perdida, ela pode ser salva se realmente abraçar e obedecer os escritos sagrados desse livro. A Bíblia testifica de Cristo, toda a Escritura aponta para Jesus, que é o centro, é o foco principal, é o tema maior da Bíblia Sagrada, é Jesus, o Salvador da humanidade. A Bíblia é a verdade fundamental. Quando tudo ao redor muda, quando opiniões oscilam, quando sentimentos enganam, a Bíblia permanece firme, porque a Bíblia diz que tudo pode passar, as folhas caem, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. E a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que medita nessa palavra. Deus não quer apenas que você leia a Bíblia Sagrada, Deus quer que você guarde, que você obedeça, que você pratique os ensinamentos dessa palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela nunca ficou e nunca ficará antiquada, ela continua atual, ela continua poderosa. A Bíblia Sagrada é o grande discernimento, ela discerne os pensamentos, o que vai no coração da humanidade, pois ela revela realmente quem nós somos. Você quer saber quem você é? Leia a Bíblia e ali você vai descobrir quem você é. Quem se alimenta da Bíblia, irmãos,
cresce espiritualmente, a Bíblia renova a mente, a Bíblia sara as emoções, ela restaura a nossa força, a Bíblia não só informa, mas ela transforma a vida do ser humano. São os ensinamentos da Bíblia que nos conduz à vida eterna, à vida com Cristo. Aleluia! É a Bíblia Sagrada que vai explicar para você o sofrimento de Cristo, o porquê Jesus veio. É a Bíblia Sagrada que vai explicar o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Somente a Bíblia produz paz, segurança e alegria eterna ao coração dos seus leitores. A Bíblia é a imutável palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro de sabedoria, nos mostra como andar com Deus, como viver corretamente nesse mundo. A palavra de Deus, a Bíblia é imutável. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. O mundo muda, as ideias mudam, as leis mudam, costume muda, mas a palavra de Deus permanece, permanece para todo sempre. A Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, e a verdade absoluta você vai encontrar na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é poder para transformar vida, são palavras que purifica, é uma palavra que limpa, é a palavra que traz realmente alegria ao coração da humanidade e renova o caráter de qualquer cidadão. Sem a Bíblia nós vivemos às cegas, mas com a Bíblia sabemos aonde pisar. Eu termino dizendo: a Bíblia está aberta. A Bíblia fechada, quem sabe não vai ter nenhuma autoridade sobre a tua vida, mas a Bíblia aberta, e você lendo, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. A Bíblia está viva, a Bíblia está falando. Hoje Deus, Ele vai falando ao seu coração, para que você possa reacender essa chama. Ou se você nunca teve essa chama, deixe essa chama iluminar seu coração, essa vontade, essa intenção de obedecer, de ler, de entender o que está escrito nessa palavra. Leia, medite, obedeça, viva a palavra de Deus. Pegue a Bíblia Sagrada, irmãos, e leia a santa palavra, e ela vai renovar a tua vida, ela vai dar norte e direção ao teu lar, à tua casa. A Escritura Sagrada vai sempre levar você ao primeiro amor, ao verdadeiro amor. Você precisa da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, vive a Bíblia, come da Bíblia, sinta a Bíblia, sinta o poder da palavra de Deus agindo na sua vida. E que bom que sempre você venha aqui à igreja para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós não ficamos discursando sobre outras coisas a não ser os temas da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela fala sobre todos os assuntos e necessidade do ser humano. Então nós louvamos a Deus, porque a Bíblia Sagrada é a mão de Deus te socorrendo, é Deus pegando na tua mão e te socorrendo nesse mar revolto. Leia a Bíblia e ela vai trazer o norte para a sua vida. Você já leu a Bíblia Sagrada toda? Se você não leu, leia a Bíblia. Alguns já leram muitas vezes, outros nenhuma vez. Outros fazem da Bíblia o seu talismã. Você vai em muitos comércios, você vai em muitos lugares, até tudo bem, graças a Deus, porque pelo menos eles creem em alguma coisa ali, né? Mas eles fazem como um talismã. Está lá aberto no Salmo 91, Salmo 23. O quê? Não vou ficar condenando, mas eles têm a Bíblia apenas como um talismã. Leia toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia e vai fazer bem a sua alma. Ficamos em pé neste momento. Eu sei que hoje muitos têm a Bíblia no celular, a Bíblia
os tablets, da vida. Não sou contra, não. Você tem grande diversão, mas bom é ter a Bíblia mesmo, assim, né? Parece que é. Não é, pastor, é tradição. Oh, mas é uma tradição abençoada, né? Ter a Bíblia, a minha Bíblia. Aleluia, que bom. Você tem a Bíblia aí, irmãos? Se está no teu celular, então levanta o teu celular e fazer o quê, né? Mas vamos agradecer a Deus pela Bíblia Sagrada. Aleluia. Hoje nós temos a Bíblia em diversas versões, mas todas é uma palavra só. Há versões que eu digo porque atualizaram o português, enfim, mas a Bíblia é uma só. A mensagem é uma só. Mensagem de vida, de esperança, de alegria. Você já agradeceu a Deus pela sua palavra, a palavra de Deus? Você tem a palavra. Agradeça a Deus pela palavra. Você foi salvo, você foi resgatado, você é liberto, você é transformado pela palavra de Deus. Nós sabemos do Natal por causa da Bíblia Sagrada. Nós sabemos de todos os acontecimentos antes da vinda de Jesus e depois de Jesus, pelas profecias que estão nesse livro. A Bíblia Sagrada é o norte para a igreja, para todos nós. É Deus nos dando o norte. Então, agradeça a Deus pela Bíblia. Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra é santa. A Tua palavra é uma escritura que dá o norte. Sabemos que a Bíblia fechada muitas vezes não vai fazer efeito nenhum, sem dúvida. Mas a Bíblia aberta é Tu falando conosco. É Tu, ó Deus, nos chamando. É Tu nos renovando. É esta candeia acesa. E assim, ó Deus, que Tu possa pelo Teu Espírito Santo reacender o amor, ou acender o amor no coração de todo o povo pela Tua palavra, que possamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, obedecer a Tua palavra, que possamos ter a Tua palavra no coração e praticando o que está escrito na Tua santa e sagrada palavra. Deus, venha renovar os nossos compromissos, que possamos realmente ter essa graça para renovar o compromisso de ler a palavra, de meditar a palavra, porque sabemos que a palavra traz força, traz alegria, traz transformação de vida e nos leva a voltar a sempre viver o verdadeiro e sublime amor. E assim na Bíblia Sagrada nós encontramos a história do nascimento do Teu amor, ó Deus, que amaste a humanidade de uma maneira tão grande que desse Jesus. É através da Bíblia Sagrada que nós temos o norte da nossa vida, que nós sabemos o ontem, o hoje e sabemos o que vai acontecer no amanhã. Assim, ó Deus, que possamos ter a inspiração para ler a Bíblia, motivação para ler a Bíblia, que possamos ao ler ter o entendimento. Espírito Santo, Tu tem toda a liberdade para agir na nossa vida, para que possamos entender o que estamos lendo, compreender o que estamos lendo, e assim, ó Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Amém. Amém, meus irmãos.